Olha, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal investigue o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. A investigação, que mira um suposto esquema de venda de sentenças no STJ, envolve lobistas e empresários do agronegócio e teve um desdobramento relevante. Documentos revelaram movimentações financeiras e pagamentos suspeitos. A apuração aponta que R$900 mil foram repassados e as propinas chegaram até R$250 mil. Zanin já tinha autorizado que a Polícia Federal investigasse o ministro Paulo Moura Ribeiro pela mesma suspeita. Meus caros, olha só, a gente está aqui, né? Já não bastavam os problemas que a gente tem no STF, o STJ, ele também começa a colocar suas manguinhas de fora. Aliás, eu sempre disse que o STJ, quando muita gente só estava focada no STF, eu dizia, o que falta ao STJ não é problema, falta holofote. Falta holofote no STJ. Se colocar holofote, também vão encontrar problemas, talvez os mesmos ou talvez até piores. Agora o holofote chegou. Vai ficando, né, muito difícil, e talvez por isso que agora as investigações comecem, mas vai ficando muito difícil que o judiciário se blinde de toda e qualquer investigação. A gente precisa realmente passar o judiciário inteiro a limpo se a gente quer que eles entreguem para a gente um pingo de credibilidade. Quero ouvir o Gesualdo. Concordo com você, o STJ há muito tempo rende muitos rumores, muitas denúncias de tráfico de influência, de escritórios que têm direta e incorreta ligação com os gabinetes dos ministros, vários ministros que já foram, ou pelo menos tiveram seus nomes ventilados em situações, no mínimo, não republicanas, mas não bastasse o STF, o STJ, o problema também está nos tribunais dos estados. Recorrentemente, nós vemos denúncias contra desembargadores que vendem sentenças, que se valem de benefícios indevidos, que se valem de atitudes, vamos chamar de uma forma muito sofisticada, nada republicana. E tudo isso faz com que as pessoas passem a não acreditar mais no judiciário. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Certa vez um cliente me procurou e disse assim, doutor, mas se eu pagar mais, o juiz dá a sentença em meu favor? Olha como hoje a população vê o judiciário nosso, como sendo um antro de pessoas poderosas que tratam tudo de acordo com o dinheiro, com seus benefícios pessoais. Esse é o judiciário que nós temos. E o mau exemplo vem do Supremo. Agora passa pelo STJ. E está capilarizado em todos os órgãos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Ô, Gesualdo, você falou de se pagar, eu consigo uma sentença melhor, etc. Eu me lembrei, uma vez um juiz, uma juíza, amiga, me contou uma história que eu acho sensacional. Não é exatamente a ver com venda de sentença, mas com a imagem do judiciário. E tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha o judiciário, chamava uma coisa assim aqui em São Paulo, judiciário itinerante, sei lá, eles pegavam um trailer, botavam um juiz dentro e levavam para a periferia, etc., para resolver casos ali, acelerar a solução de alguns desses casos que estavam já há muito tempo sem solução. E aí, essa juíza conta que ela estava ali dentro do trailer, claro, mal acomodada, não era uma coisa bonita esteticamente, não era um tribunal, etc., era um trailer. E entrou lá um casal, não sei o quê, enfim, duas partes, e ela deu a decisão dela e a parte que perdeu virou uma para outra e falou assim, não, fica tranquila que depois a gente procura um juiz melhor. Como se fosse buscar uma segunda opinião, foi tipo buscar uma roupa, uma loja com uma alfaiataria melhor ou algo do gênero, porque provavelmente na cabeça dela, ela estava esperando entrar no tribunal, no trailer, onde for, encontrar aquele juiz de novela, aquele juiz de filme, o Tarcísio Meira, com uma toga
toga e o martelo na mão e aquela coisa toda. Então, tem também um imaginário, né, nas pessoas a respeito da justiça, uma simbologia a respeito da justiça, que coisas como essas fazem com que se perca. Nós precisamos, o judiciário, ele só existe a partir da credibilidade. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não pensam. Nós temos, por exemplo, a legitimidade do executivo, ela se baseia em quê? No voto, não é? Você vai lá e vota o cara que é presidente da República, por exemplo. A legitimidade do legislativo, onde que se baseia? No voto. A pessoa vai lá, vota e elege os seus parlamentares. E a do judiciário se baseia no voto, embora o Zanin não, como é que chama? O Toffoli. O Toffoli tenha dito uma vez que o presidente, se ele é indicado pelo presidente da República, o presidente teve votos, então ele também tem a legitimidade dos votos de quem o indicou. Tirando esse raciocínio que não dá nem para comentar sem que a gente ria, o ponto aqui é que a legitimidade do judiciário, como não está baseada em votos, está baseada na credibilidade, na confiança. Você outorga, entrega para um juiz a possibilidade de que ele faça assim ou faça assado, julgue assim ou julgue assado, pela credibilidade que aquela instituição devolve ou oferta para nós. Se aquele judiciário não tem credibilidade, a legitimidade dele também passa a ser questionada. Aí eles não querem que ninguém questione. E aí eles vêm com o martelo, não para bater na mesa, mas para bater na cabeça da gente ou na nossa boca, né, Mota? É muito interessante isso que você falou, Marcília, porque eu escrevi um artigo hoje que vai sair domingo na Gazeta do Povo justamente falando sobre isso. Parece que você já leu o meu artigo. Que eu começo falando que na democracia, né, a função do voto é trazer legitimidade para o governo. Embora o voto não garanta que o governo vai ser honesto ou competente. Só garante que ele vai ser legítimo. Tanto que vira e mexe você vê políticos desonestos sendo eleitos. Acontece no mundo inteiro. E qual é a proteção que a gente tem, né, contra isso? Mota, antes de você falar qual é a proteção que a gente tem, eu vou precisar, nesse momento, me despedir de parte da nossa rede. Eles vão ficar com sabor de quero mais sobre o que você ia dizer, porque as nossas emissoras de rádio e televisão do país vão ficar agora com a sua programação local. E diga lá, Mota, queremos te ouvir. E aí nesse artigo eu falo sobre as decisões judiciais, né? Decisões judiciais são instrumentos de defesa de direitos e de controle do poder do Estado. Então, se o Estado viola um direito seu, você entra na justiça e uma decisão judicial pode corrigir aquele mal que foi feito. Acontece que quando as decisões judiciais são contaminadas por ativismo judicial, né? Ou seja, o juiz acha que ele pode fazer política pública, que ele deve fazer política pública, que ele deve criar leis, né? Você tem uma distorção completa desse mecanismo. E é isso que a gente está vendo. Eu acho que várias coisas podem tirar a legitimidade da atuação de um magistrado. O ativismo judicial é uma dessas coisas. A contaminação ideológica é outra, e é lógico, né? Um aspecto terrível disso que a gente está vendo aí é a corrupção nessa profissão de magistrado, né? É uma coisa absolutamente pavorosa. Pavorosa mesmo. Ô, Musa, você quer... Você não falou ainda desse tema? Fala pra gente. Tenha... Diga. Não, eu acho que é importante mencionar, irmos um pouco mais a fundo, né? Eu acho que não me parece, depois vocês, advogados, me corrijam, mas não me parece ser algo trivial tentar desvendar esse esquema dentro do próprio STJ. Salvo engano, a última vez que o ministro do STJ tinha passado por isso foi em 2007. Então, não é algo pequeno. O problema é voltar àquele ceticismo que esse processo vai parar em algum lugar e não vai dar em absolutamente nada. Mas eu queria ir um pouco mais a fundo aqui, que é a questão do que, talvez complementando um pouco do que o Mota colocou. A gente discute muito a necessidade, importância e até urgência do PT
sair do chefe do executivo no Brasil por questões econômicas, institucionais e uma série de coisas políticas, como a gente vem falando, né? Mas, de qualquer maneira, Marcília, veja que esse é um tema que não necessariamente passa única e exclusivamente pelo PT. O PT culminou em tudo o que a gente viu de corrupção ao longo desses últimos 20 anos. E corrupção que vai se inflacionando. Eram milhões, depois se tornam centenas de milhões e agora toda e qualquer corrupção ela ultrapassa a casa do bilhão. Mas veja que nós precisamos debater realmente a respeito das importâncias de uma mudança por completo no Brasil. Uma mudança que passa pelas universidades, que passa pela mídia, que passa pela mentalidade das pessoas, que passa pelos empresários que gostam de ser próximo ao rei, porque nasceram em um país onde há privilégios por você se tornar próximo ao rei. Muitas vezes você pagar um jantar para alguém que pertence a esse reinado é muito mais barato e muito mais fácil do que investir em tecnologia e pensar em incremento de produtividade em um país muito mais sólido e sustentável no longo prazo. Então esse debate ele é extremamente relevante para não ficarmos apenas um sintoma. Esse juiz, esses documentos que detalham esse esquema de venda de sentenças, ele é mais um sintoma de algo que está completamente apodrecido lá na base. E o que está apodrecido passa por todo esse país, por todas as formas como nós negociamos, por acharmos que a burocracia faz parte do Brasil, por sermos muito mais preocupados em criar regras e burocracias e normas, calhamaços de leis, calhamaços de contratos, mas não nos preocupamos com o resultado. E o resultado simplesmente morre. Afinal de contas, como é que você vai ter um resultado positivo quando você tem regras que duram dias e são fáceis de serem burladas graças a todos esses obstáculos? E aí, fazendo esse link apenas rapidamente com o tema passado, falando de burocracia, de regulação, nós falamos da desregulação que o Flávio acabou de falar. Eu recomendo que vocês sigam o Federico Sturzenegger, que é um dos ministros do Javier Milei, que é o ministro da desregulação. Já foram mais de 16 mil regulações que foram derrubadas. Apenas no mês de junho foram 2.699. Todos os dias ele posta pelo menos 2 regras que ele elimina na Argentina. E talvez tenha tudo a ver o tema passado com esse agora que nós precisamos lidar no Brasil.